Você já ouviu falar na Síndrome de Havana? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A Síndrome de Havana é um conjunto de sinais e sintomas médicos como enxaqueca, náusea, lapsos de memória, fadiga, vertigem e perda de audição. Os sintomas foram relatados por funcionários das embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá em Cuba desde o final de 2016, recentemente, e posteriormente em alguns outros países, incluindo os Estados Unidos, por terem apresentado os mesmos sintomas. Isto levou os Estados Unidos a retirarem metade de seus funcionários da embaixada cubana. Em 2017, o então presidente Donald Trump acusou o governo de Cuba de estar por trás dos supostos ataques, mas sempre negaram as acusações. Em 2018, diplomatas americanos na China relataram problemas semelhantes aos de Havana, assim como agentes secretos da CIA trabalhando em outros países, com agências parceiras para conter as operações secretas russas. Nos anos seguintes, diplomatas e funcionários do governo americano e familiares que moravam em outros países também enfrentaram os mesmos sintomas. Casos foram registrados em Viena, Paris, Genebra, Bogotá, Rússia, China, Áustria e mais recentemente em Berlim e Hanoi. Especialistas falam em diversas hipóteses para a síndrome, incluindo radiação de micro-ondas e pesticidas. Segundo o jornal americano The Washington Post, 7 agências de inteligência trabalharam na revisão de mais de 1.000 casos registrados em 96 países. Foram analisados documentos confidenciais e literatura científica e médica para determinar, em última análise, que não há nenhuma prova crível de que um adversário estrangeiro tenha uma arma ou dispositivo capaz de causar problemas de saúde. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, explicou que não existe um denominador comum entre todos os afetados, já que alguns casos podem ser explicados por causas naturais, outros por efeitos ambientais e alguns ainda sem determinação. Contudo, Price frisou que o governo chefiado pelo presidente Joe Biden continua prestando os cuidados de saúde necessários aos trabalhadores ainda afetados por essas doenças. E nós que pensávamos que a Guerra Fria tinha acabado em 1991 com o fim da União Soviética. Mais de 200 diplomatas dos Estados Unidos e suas famílias destacadas em diversos países sofreram sintomas da chamada Síndrome de Havana. A CIA já havia excluído a possibilidade de o desconforto descrito ser o resultado de uma campanha liderada por um país inimigo como a Rússia, como já tinha sido especulado. Embora não haja consenso de especialistas sobre os sintomas, um coautor do estudo, JAMA, que é o jornal da Associação Médica Americana, considerou as armas de micro-ondas como o principal suspeito do fenômeno. Um comitê de especialistas das Academias Nacionais de Ciência, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos concluiu em dezembro de 2020 que a energia de micro-ondas, especificamente energia de radiofrequência pulsada dirigida, pode ser o mecanismo mais plausível para explicar esses casos entre aqueles que o comitê considerou. Mas cada causa provável permanece especulativa. Em maio de 2021, autoridades americanas anônimas disseram não saber a causa do incidente ou se houve um ataque, mas que a inteligência militar russa era uma área de investigação ativa. Novos casos da chamada Síndrome de Havana ocorreram na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal e depois confirmada pelo então presidente da Colômbia, Iván Duque. Ele disse estar ciente da situação, mas acrescentou que a investigação é de responsabilidade das autoridades dos Estados Unidos, pois os afetados trabalham na embaixada.
Em ao menos 5 famílias que têm ligações com o órgão em Bogotá, haveria casos de sintoma da misteriosa síndrome. A embaixada na capital colombiana é uma das maiores dos Estados Unidos. Além de diplomatas, trabalham nela agentes do Serviço Secreto e da Agência Antidroga, o DEA. Possíveis casos da Síndrome de Havana também foram identificados em Hanoi, no Vietnã. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deveria voar de Singapura para o Vietnã para uma reunião com o presidente Phuc, mas a decolagem foi postergada por mais de 3 horas, e só depois que a sua equipe foi informada de 2 possíveis casos na capital vietnamita, ela viajou. Um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Hanoi não falou da Síndrome de Havana, mas de um evento de saúde anormal. É um termo pouco usual que os diplomatas costumam utilizar quando falam da síndrome, que afetou centenas de autoridades americanas nos últimos anos. E os sintomas? Os sintomas aparecem muito de repente. Uma pessoa afetada em Moscou em 2017, por exemplo, relatou que sentiu algo pela primeira vez enquanto estava deitada na cama à noite. Devido ao enjoo, primeiro pensou que se tratasse de uma intoxicação alimentar, mas depois se sentiu tão tonta que caiu quando tentou chegar ao banheiro. Parecia que eu ia vomitar e desmaiar ao mesmo tempo, disse o funcionário. Tudo isso o pegou completamente desprevenido, ao contrário de alguns cidadãos americanos na embaixada em Havana em 2016, por exemplo. Ele diz não ter ouvido nenhum som agudo. Especialistas do Centro de Lesões Cerebrais da Universidade da Pensilvânia estudaram alguns dos cidadãos americanos que foram afetados em Havana e publicaram um estudo no JAMA, isto já em 2018. Nele, os pesquisadores escreveram que os pacientes estavam gravemente debilitados em seu equilíbrio e nas habilidades cognitivas, motoras e sensoriais, sintomas parecidos com os de quem sofreu uma concussão severa. Mas, ao contrário das concussões, os sintomas não desapareciam, no máximo diminuíam de vez em quando, apenas para retornar com força concentrada. A coordenadora de inteligência dos Estados Unidos, Avril Haines, disse recentemente que as autoridades continuam inseguras sobre o que está causando os eventos de saúde anormais, mas as possibilidades investigadas são muitas. Uma delas foi manifestada por especialistas da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos em dezembro de 2020. Eles suspeitam que a exposição direta à radiação de micro-ondas foi a provável causa do que ficou conhecido como Síndrome de Havana. Vamos aqui a uma curiosidade. As micro-ondas operam na faixa de 1 a 300 GHz. O forno de micro-ondas que muitos têm em sua casa aquece as refeições a uma frequência de 2,5 GHz. À medida que a frequência aumenta, a radiação se torna mais enérgica. Com o equipamento apropriado, ele pode ser direcionado às pessoas e os raios então penetram no corpo a uma profundidade que depende da frequência. Até o momento não se sabe o que está por trás da Síndrome de Havana. Também não está claro quem seria o responsável por causá-la. Funcionários do governo dos Estados Unidos disseram em condição de anonimato à revista Político que suspeitavam que a agência de inteligência militar da Rússia estaria por trás dos ataques. A Casa Branca, entretanto, não fez nenhuma acusação. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o governo americano está trabalhando para desvendar o mistério. Segundo Blinken, há suspeita contra a Rússia, mas não há nenhuma prova disso. Até o momento não sabemos exatamente o que aconteceu e não sabemos exatamente quem é o responsável, disse ele à emissora MSNBC. Alguns dos afetados na China contataram Beatrice Golombi, professora da Universidade da Califórnia, que há muito tempo pesquisa os efeitos do micro-ondas na saúde, bem como outras doenças inexplicáveis. Ela disse à BBC que escreveu à equipe médica do Departamento de Estado em janeiro de 2018 com um relato detalhado de por que achava que as micro-ondas eram os responsáveis pelos casos. Golombi afirma que, usando equipamentos disponíveis em lojas do ramo, encontrou altos níveis de radiação em familiares de funcionário em Guangzhou, cidade chinesa onde também houve casos de Síndrome de Havana.
A agulha bateu no máximo dos medidores disponíveis, disse Golombi. Mas, segundo ela, o Departamento de Estado disse a seus funcionários que essas medições deveriam ser confidenciais. Importante, apenas um dos 9 casos da China foi inicialmente associado pelo Departamento de Estado aos critérios de classificação da síndrome com base nos casos de Havana. Isto deixou outros que relatavam sintomas com raiva e se sentindo como se estivessem sendo acusados de inventar tudo aquilo. Robert Balow, professor de neurologia da Universidade da Califórnia, estuda há anos sintomas de saúde inexplicáveis. Quando ouviu os relatos da síndrome de Havana, concluiu que era uma condição psicogênica, em massa. Mas você sabe o que é uma doença psicogênica? Diz-se da doença ou transtorno orgânico provocado por causas psicológicas. Quando você vê uma doença psicogênica em massa, geralmente é uma situação subjacente estressante, disse ele. Os sintomas são tão reais quanto qualquer outro, diz ele, argumentando que os indivíduos se tornaram hiperconscientes e temerosos à medida que os relatos se espalharam, especialmente dentro de uma comunidade fechada como são as embaixadas. Isso, ele acredita, então se tornou contagioso entre os funcionários americanos atuando no exterior. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.